Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana desta última semana que passou, 21 de outubro a 27 de outubro, hoje. Portanto, segunda-feira, 21 de outubro, a Igreja lembrou Santa Úrsula e as 11 companheiras mártires. Úrsula nasceu no ano de 362, filha dos reis da Cornúbia, na Inglaterra. A fama de sua beleza se espalhou e ela passou a ser desejada por vários pretendentes, embora Úrsula tenha feito um voto secreto de consagração total a Deus. Seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feita pelo duque Cananus, que era um general do exército pagão e aliado de seu pai. Santa Úrsula foi educada nos princípios cristãos, por isso ficou muito triste ao saber que seu pretendente era um pagão. Quis recusar a proposta, mas, conforme costume da época, deveria acatar a decisão de seu pai. Pediu então um período de 3 anos para se preparar. Ela esperava converter o general Conanus durante esse tempo, ou então encontrar um meio de evitar o casamento. Mas não conseguiu nenhuma coisa e nem outra. Conforme o combinado, ela partiu para as núpcias, viajando de navio, acompanhada de 11 jovens virgens como ela, que iriam se casar com 11 soldados do duque Conanus. Há lendas e tradições que falam em 11.000 virgens, em vez de 11 apenas, mas outros escritos da época e pesquisas arqueológicas revelaram que foram mesmo 11 moças. Foram navegando pelo rio Reno, e chegaram à Colônia, na Alemanha. A cidade havia sido tomada pelo exército de Átila, o rei dos Hunos. Eles mataram toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula, cuja beleza deixou encantado o próprio Átila. Ele tentou seduzi-la e propôs-lhe casamento. Ela recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso de todos os reis da terra, Jesus Cristo. Átila, enfurecido, degolou pessoalmente a jovem no dia 21 de outubro de 383. Em Colônia, uma igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e das suas 11 companheiras, mártires, da Santa Igreja. Na terça-feira, dia 22 de outubro, dia de um santo da nossa atualidade, São João Paulo II. Karol Józef Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920 em Wadowice, na Polônia. Filho do oficial do exército polonês, Karol, o nome do pai era Karol, e de Emília Kaczorowska. Teve uma gestação de risco a sua mãe. Aos 21 anos, Karol ainda perderia o último membro da família, que era o seu pai. Foi com ele que aprendeu o amor à Virgem Maria, a honestidade, a bravura, o patriotismo. A dor dele se transformava em oração. Durante a ocupação nazista, que Karol já se caminhava em direção ao sacerdócio nesse período, clandestinamente, em 1942, entrou para o seminário, tendo aulas secretas na residência do arcebispo de Cracóvia. Lembrar que a Polônia foi invadida por Hitler, Em 1964, tornou-se arcebispo da Cracóvia. Em 1967, cardeal, por indicação de Paulo VI. Wojtyła foi eleito papa em 16 de outubro de 1978, no conclave que sucedeu à morte do Papa João Paulo I. Era a primeira vez em cerca de 450 anos que era eleito um papa não italiano. Escolheu o nome de João Paulo II e implantou em seu papado os valores que tinha aprendido ao longo da vida, no anúncio do Evangelho de Cristo. Nos últimos anos de vida, lutou bravamente contra o Parkinson. Entrou para a eternidade no dia 2 de abril de 2005, Muitos de nós, a maioria de nós, acompanhou isso tudo, Quarta-feira, 23 de outubro, dia de São João de Capistrano. Capistrano, em Abruzzo, é a cidade natal de São João de Capistrano, filho de um barão alemão que logo se mudou para Perugia para estudar direito. Rapidamente fez carreira, tornou-se jurista e governador da cidade, mas com a ocupação desta pela família Malatesta, foi preso. Libertado, tornou-se frade franciscano.
Em total dedicação à causa do Evangelho, ele começa a viajar pela Europa Central na tentativa de recrutar homens. Grande resposta terá entre as populações húngaras, as mais expostas às ameaças dos turcos. À frente de um exército de 5.000 homens, parte então para Belgrado. O objetivo é romper o cerco da cidade operada pela frota fluvial, liderada por Mohamed II. Uma semana depois vem a vitória terrena, que transforma o frade idoso em general vitorioso. No caminho de volta, no entanto, prostrado de fadiga e tendo contraído a peste, São João de Capistrano morreu no convento de Ilok, na atual Croácia, em 23 de outubro de 1456. Mais um grande santo da nossa Santa Igreja. Isso foi quarta-feira, 23 de outubro, São João de Capistrano. Prosseguindo então, vamos para a quinta-feira, 24 de outubro, Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio nasceu em Salent, uma cidade próxima de Barcelona, em 1807. De uma família muito numerosa, foi educado de modo profundamente cristão. Distinguiu-se logo pela sua devoção à Santíssima Virgem Maria e também à Eucaristia. Mas, como em todas as famílias numerosas, teve que dar uma mão na família, Por isso, dedicou-se à atividade de tecelão, junto com seu pai. Santo Antônio Maria Claret ajudou o pai numa fábrica de tecido até os 22 anos. Abandonou tudo e ingressou no seminário. Aos 28 anos foi ordenado sacerdote. Seu ideal, entretanto, ultrapassava os limites da sua paróquia. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, Santo Antônio, com amigos sacerdotes, tratou de fundar a Congregação dos Missionários, Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecido como Claretianos. Em 1857, a rainha da Espanha convocou Antônio para voltar a Madrid e teve de obedecer para ser seu confessor. Ele, ligado à monarquia espanhola, teve seu destino mudado. Em 1868, acabou exilado com a rainha em Paris, onde continuou as suas pregações. Em Roma, participou do Concílio Vaticano I, no qual defendeu a infalibilidade do pontífice, a infalibilidade papal. Enfim, refugiou-se no mosteiro de Fontfroide, em Narbona, na França, onde faleceu em 1870. 25 de outubro, sexta-feira, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão brasileiro, aqui no Brasil. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, na atual cidade hoje de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje Estado de São Paulo. Frei Galvão, aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, o Frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz, em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus, com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo, que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. 26 de outubro, sábado, dia de Santo Evaristo, o quinto Papa da Igreja Católica, o quinto, Santo Evaristo. Evaristo foi sucessor de São Clemente. Segundo Santo Irineu e Eusébio, foi pelo do ano 100. Ele foi eleito Papa pelo ano 100. Ou, mais exatamente, bispo de Roma, porque nessa época, ao que parece, o termo Papa aplicava-se a qualquer prelado. Foi somente pelo século VI,
que o título de Papa começou a ser reservado só para o pontífice. Segundo o Liber Pontificalis, Santo Evaristo era grego de Antioquia, como o pai judeu, chamado Judas, que nasceu em Belém. Pela mesma fonte, é declarado mártir, do mesmo modo que 7 ou 9 outros pontífices, sem que se veja a razão nesses diferentes. No exercício de seu pontificado, aparecem 2 lendárias disposições tomadas por ele. A distribuição dos sacerdotes de Roma nos 25 títulos ou igrejas paroquiais da cidade, que teriam sido instituídas por São Cleto. São Pedro já havia estabelecido 7 diáconos. Evaristo decidiu que os diáconos estivessem ao lado do bispo enquanto este pregava e proclamava o prefácio da missa, para testemunhar, em caso de necessidade, a ortodoxia e também para conferir maior solenidade à celebração. Ano 100 já tinha Santa Missa, vejam bem. Santo Evaristo morreu em 105. Uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Trajano e que depois seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro. Embora a fonte não seja precisa, sua morte foi oficialmente registrada no Livro dos Papas, em Roma. E hoje, 27 de outubro, domingo, dia de São Gonçalo de Lagos. São Gonçalo nasceu em Lagos, no Algarve, em Portugal, por volta do ano de 1370, na Idade Média. Ainda jovem, aos 20 anos, tomou o hábito de Santo Agostinho, no Convento da Graça, onde mais tarde tornou-se presbítero da Ordem dos Eremitas. Dedicou-se a uma vida de jejum e de penitências, enquanto aplicava-se às letras e aos estudos. Homem zeloso na vivência da regra religiosa, virtuoso e cheio de pureza. Gonçalo dedicou-se também à pregação, chegando a ser superior de alguns mosteiros da sua ordem. Distinguiu-se também pela sua dedicação em ensinar às crianças e aos incultos os preceitos cristãos. Ele logo se destacou pelo amor ao estudo, embora, por um espírito de humildade, apesar de ter habilidades indiscutíveis, não quis aceitar o ensino em teologia. Tendo se tornado sacerdote, ele era muito apreciado, tanto como pregador quanto pelo cuidado das almas. Antes de falecer, desenvolveu sua atividade incansável nos campos religioso, social e pedagógico, aliviando o sofrimento dos pobres, que lhe tinham um afeto filial. O último mosteiro foi o de Torres Vedras, onde morreu em 15 de outubro de 1422, depois de exortar os que viviam com ele, lá no mosteiro, à observância religiosa e para uma vida virtuosa. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica é do site católico cançãonova.com, a gente traz resumido, né? Quem quiser, pesquise aí a vida dos santos. Lembrando que domingo que vem, então, Padre Rafael estará aqui também participando deste quadro, falando um pouquinho de Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.